Salve galera, vamos resolver mais uma questão do nosso Enem 2020 da prova de matemática. E a questão de hoje é a seguinte: um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece do seguinte modo: uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1. Então olha só, o que é o processo de aeração? Nós temos ali, por exemplo, os refrigerantes. Os refrigerantes, eles são colocado ar dentro dele, né, para dar aquela ideia de que refrigerante tem gás, é colocado o gás introduzido. Só que quando você coloca gás no líquido refrigerante, ele ganha volume, ele fica maior, ele ocupa mais espaço. Então, isso é o processo de aeração, seria essa a ideia. Então, a gente tem um líquido aqui no tanque T1, a gente tem uma bomba que vai puxar esse líquido e vai fazer ele passar pelo aerador A1. Quando ele passa pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. Então, o líquido que sair daqui, passando pelo aerador A1, ele já vai ter um volume maior em 15%. Se a gente tem aqui 100 litros, quando passar pelo aerador A1, você vai ter 115 litros. Vai ter os 100 litros mais 15 litros, que seria esses 15%. Ok? Em 15%. Em seguida, pelo aerador A2, ou seja, ele vai aumentar de volume passando pelo A1, mas ele também vai passar pelo A2, aumentando o seu volume novamente. Só que o aerador A2, ele ganha um novo aumento de 10%, e aí temos um detalhe, porque ele ganha um aumento de 10% em relação ao que tinha, ao que saiu do A1. Então, cuidado, porque esse é o erro mais comum. A pessoa pega aqui, vai ter um aumento de 15%, aqui vai ter um aumento de 10%, junta esses dois, 10 com 15, 25, e o cara vai lá e fala, ó, vai ter um aumento de 25%. Isso está errado. Por que está errado? Porque esse aumento de 10% não é em relação ao que saiu daqui, e sim ao que já passou pelo aerador A1. Ou seja, você tem que calcular 10% em cima do que passar por aqui em questão de volume. Se aqui tinha 100, passou pelo aerador A1, você tem 115. Isso é um exemplo, não é a conta. Se aqui tem 100 litros, passou pelo aerador A1, você já tem 115 litros, porque esse aqui aumenta 15%. Quando você passar pelo aerador A2, você vai ter um aumento de mais 10% em 115, que está saindo aqui do aerador A1. Esse é o detalhe da questão que fez muita gente errar essa questão na prova. Tá bom? Então você tem que calcular 10% em cima do que sair daqui, ok? Passando pelo aerador A2, ele vai cair no tanque T2. Ok? Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, como o nosso esquema aqui, nossa figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base T1, aí entra algumas informações, a base T1 ele tem comprimento C, largura L. E a base T2, ele tem comprimento C sobre 2, que eu estou colocando aqui como profundidade, e aqui à frente a largura de L de 2L, ou seja, 2 vezes maior. Esse é 2 vezes maior que esse. Só que aqui ele é maior, esse aqui é mais curto, porque é C sobre 2, ele é mais fininho esse tanque. Certo? Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido T2, ok? Ou seja, vai sair um volume aqui, vai passar pelo aerador A1, A2, ele vai ganhar volume duas vezes, ele vai ganhar 15%, depois vai ganhar mais 10% em cima do que já passou aqui, e vai cair nesse tanque com um volume maior. Ou seja, o volume de T2 ele é maior que o volume de T1, certo? Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna do líquido T2, aqui tem uma altura que ele vai chamar de Y, e aqui tem uma altura que ele vai chamar de X. O responsável deve saber a relação da altura do líquido em T2. O responsável deve saber a relação entre a altura da coluna do líquido que já saiu de T1, denotado por X, e a altura da coluna do líquido que chegou a T2, denotado por Y. Tá aí os dados. E agora vem a pergunta. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é adaptada, tá, por... E aí tem nossas opções. Letra A, Y igual a 1,265x. B, y igual a
1,250x, CY é igual a 1,150x, DY é igual a 1,125x e EY é igual a x. Então vamos às contas, tá? Como é que a gente vai executar esse processo? Nós sabemos que o volume de T2 ele é maior que o volume de T1. Isso é um fato. A aeração vai aumentar o volume. Então, o que cai em T2 é maior que T1. A relação entre esses volumes, a gente pode dar o seguinte, ó. O volume de T2, ou seja, vou chamar aqui o volume 2, ele é a mesma coisa, ele vai ser igual ao volume 1, ok? Corrigido por essas duas, ok? Essas duas mudanças que vão ter que ser dada em porcentagem. Então, se eu tenho um produto que custa R$100 e eu vou fazer um aumento no valor desse produto em 30%. Como que eu calculo o novo valor? Se eu tenho um produto que custa R$100 e eu quero fazer um aumento de 30%, basta eu pegar esse valor e multiplicar por 1,30. A gente não precisa colocar esse zero, tá? Então fica 1,3. Quando eu multiplico 130 por 1,3, o resultado final é... quando eu multiplico 100 por 1,3, o resultado final é 130. Ou seja, eu consegui aplicar em cima do valor inicial um aumento de 30%. Quando eu multiplico por 1,3, em especial aqui, seria o 30. Certo? Eu tenho aumento aqui de 30%. Se eu quisesse fazer um aumento de 18%, bastava eu multiplicar por 1,18. Certo? Se eu quisesse um aumento de 27%, 1,27. Tá? Então é assim que a gente calcula, e aí no caso aqui eu teria no final, né, 127. Se o meu produto custasse 250. E eu vou aumentar esse produto, o valor dele, em 27%. Basta eu pegar 250 e multiplicar por 1,27. Então, para a gente calcular um aumento do volume de 1, o volume ele vai passar, o líquido vai passar aqui por B, e o seu volume vai aumentar em A1. Ele vai aumentar quantos por cento? A1 aumenta 15%. Então, o volume de A1, o volume 1, ele vai ser multiplicado por 1,15, ok? Essa é a relação. Só que ele só vai sofrer essa correção? Não. Esse produto aqui, a gente não sabe quanto vale V1, mas não importa o valor dele. Multiplicado por 1,15, ele vai ter um aumento de 15%. Isso aqui nos dá um resultado. Só que acabou aí? Não, isso não é V2. Além disso aqui, isso aqui vai passar pelo aerador 2, que vai aumentar mais 10%. Certo? Aumentando esses 10%, isso significa que depois que eu faço esse produto, existe mais um produto a ser feito, que é por 1 vezes 1,10, tá? Não há necessidade de a gente colocar o zero aqui. Eu coloco 10 para que vocês vejam, tenham a noção de 10%. Mas é a mesma coisa aqui, 1,1, certo? Então, agora sim, a gente tem a relação. V1, ele aumenta 15%. Depois que ele aumenta 15%, você vai aumentar ainda mais 10%. E aí sim, esse resultado aqui equivale a V2. A gente já tem a relação dos volumes. Mas o que está sendo pedido na questão não é a relação dos volumes, e sim das alturas. X, que é do T1, e Y, que é do T2. Tá, primeiro vamos resolver essa continha aqui. Como é que eu faço essa conta? Essa conta não é difícil. Vamos fazer aqui no lado? Rapidinho. Eu tenho aqui, 1,15 multiplicado por 1,1. Bem, é só repetir, né? Vai dar 5, 1, 1. E aqui de novo, 5, 1, 1. Somo todo mundo. 5, 6, 2, 1. Eu tenho aqui, uma casa, 2 casas, 3 casas depois da vírgula no meu produto. Então, vou vir aqui, 1, 2, 3, aqui vai aparecer a vírgula. A minha relação é 1,265,
ok? Esse produto dá 1,265. Então, eu já posso dizer que a relação de V2 e V1, V2 é igual a 1,265 vezes V1, tá? Tanto faz se eu vou botar na frente, aqui na frente do V1 ou atrás. Vezes V1. Agora a gente vai fazer uma pequena mudança, porque não é a relação de V1 com V2 que está sendo pedido, embora vai dar o mesmo resultado. Mas a ideia é a seguinte: como é que se calcula o volume V2? Como é que se calcula o volume V1? Isso aqui é um prisma retangular. Para se você calcular um volume, é base vezes a profundidade vezes a altura. Tá aqui, ó. Para eu calcular o volume T1, eu vou pegar L, a largura aqui, a profundidade C e a altura X. Então, eu posso pegar aqui L vezes C vezes X. Esse produto vai me dar V1. Eu vou substituir aqui para a gente ver. Deixa eu escrever na linha de baixo, para ficar completo aqui no quadro. Então, vai ficar assim. Igual a 1,265 vezes, no lugar de volume, V1, né? Que é o T1 aqui, ó. O volume 1 é L vezes C vezes X. L vezes C vezes X, tá? E no lugar do volume 2? No lugar do volume 2, ó, é 2L vezes C sobre 2 vezes Y. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2L vezes C sobre 2 vezes Y. E olha só que engraçado. Aqui, eu vou poder cortar o 2 com 2, certo? E eu posso cortar esse L da esquerda com o L da direita. Esse C da esquerda com o C da direita. E o que me sobra como resposta final é Y é igual a 1,265 vezes X, certo? Essa aqui é a relação entre as alturas Y e X. Para eu conseguir encontrar essa relação entre as alturas, eu usei a relação que nos é dada, né? Porque as informações que são dadas para a gente é de volume. Então, obviamente, eu tenho que partir da relação de volume. Eu usei a relação de volume, considerando que o volume 1 ia ter um aumento de 15%, então basta multiplicar por 1,15, e depois ele teria um outro aumento de 10%, então multiplicaria novamente por 1,10 ou 1,1, que seria a mesma coisa. Essa relação é a relação dos volumes. O segundo passo é eu entender que os volumes é dado por um cálculo, né? A relação aqui entre os tamanhos dos tanques, certo? L, C e X, 2L, C sobre 2 e Y. Eu substituo esses volumes pela forma que se calcula eles, e aí vai ter a aparição aqui, no caso do V2, que é o segundo tanque, vai aparecer o Y. No caso do V1, que é o primeiro tanque, vai aparecer o X, e eu chego finalmente na nossa resposta, nosso gabarito, letra A. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E aqui alguns detalhes, como é que se multiplica como é que se multiplica a porcentagem, certo? Para você chegar já no resultado final. A gente fez uma pequena revisão. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!